falando então de uma iniciativa que não é comum, não é corriqueira entre os municípios brasileiros, que é uma tentativa de estabelecer um plano estratégico de longo prazo para o município. São poucos municípios brasileiros, recentemente tivemos lá na frente, no encontro da Frente Nacional de Prefeitos, e a gente tem poucas iniciativas, basicamente a gente tem aqui Belo Horizonte, Niterói, Rio de Janeiro, que tentaram estabelecer um horizonte de longo prazo, no nosso caso aqui, um marco até 2030, com objetivos e metas baseadas em indicadores, não é? No sentido de estabelecer um horizonte mais geral para que as demais políticas setoriais possam se orientar a partir desse marco geral e estabelecer os seus respectivos planejamentos setoriais, não é? Então nós temos um horizonte estabelecido, uma cidade de oportunidade sustentável e com qualidade de vida, obviamente, né, bem generalista, que se desdobra, pode ir passando, em objetivos estratégicos, né, promover a sustentabilidade ambiental, buscar qualidade de vida para todos, assegurar melhores condições de mobilidade, consolidar um ambiente político institucional de qualidade. Associadas a essas estratégias, esses objetivos estratégicos e essas estratégias de desenvolvimento, foram definidos um conjunto de indicadores, um conjunto de 25 indicadores. Aqui a setinha vermelha e verde não necessariamente é a tendência observada, mas a tendência esperada, tá? Reduzir, no caso da setinha vermelha e verde, no sentido de que se espera melhoria dos resultados, né? Quanto maior, melhor, vamos dizer assim, o resultado. Então foram estabelecidos um conjunto de 25 indicadores. Aí entra uma parte mais propriamente dita, vamos dizer assim, de monitoramento. Espera-se melhorar os resultados desses indicadores. Associado a este modelo, né, de indicadores, você tem toda uma estratégia de estabelecer projetos prioritários e tentar acompanhar ou que os resultados desses projetos prioritários, denominados projetos sustentadores, tentem contribuir para a melhoria desejada desses indicadores, tá? E aí tem um grande desafio, né? Esse modelo, inegavelmente, ele vai beber, vamos dizer assim, na fonte que é o governo do estado de Minas, né? Que o primeiro, que talvez seja um dos que mais tem avançado no setor público, no sentido de trazer essas ferramentas, essas estratégias de monitoramento e avaliação, né? Ou gestão baseada em resultados. Mas aqui a gente tem grandes desafios quando tenta trabalhar nessa perspectiva dentro dos municípios, e uma das principais é, sem dúvida, a questão de bases de dados, né? Nem sempre a gente consegue ter os melhores indicadores, as melhores informações para fazer o acompanhamento desses indicadores. A gente tem uma base de dados um pouco mais limitada quando você trabalha numa escala nacional ou mesmo numa escala estadual, né? O nosso sistema estatístico nacional ainda precisa avançar muito, né? Ou que os próprios municípios passem a investir na coleta de informações que possam subsidiar essas estratégias de monitoramento. Por favor. Então, a partir do plano estratégico, o próprio plano de governo do governo Márcio Lacerda, no segundo mandato, né, se orientou pelo plano que havia sido estabelecido lá em 2009. Após a eleição, obviamente, foi reestruturado toda a carteira de projetos sustentadores, né, os projetos prioritários. Esses projetos passam por um acompanhamento sistemático, em termos de entregas, e inserido, obviamente, dentro do instrumento oficial, né, dado pelo PPA, que no nosso caso aqui é o nosso PPAG, o Plano Plurianual de Ação Governamental, um instrumento previsto na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por favor. Esses projetos passam por um acompanhamento sistemático, né, que envolve a participação direta do prefeito, no sentido de tentar fazer com que as entregas previstas sejam, de fato, concretizadas. Bom, então, em síntese, o que se pretende fazer é um arranjo de tal forma que o orçamento, o planejamento do orçamento anual esteja concatenado com o plano de médio prazo, que é o plano plurianual, e que esse horizonte de 4 anos esteja contemplado dentro dessa estratégia macro de longo prazo do BH 2030. Bom, paralelo
a essas iniciativas, ou vamos dizer essa iniciativa principal, a Prefeitura também abre espaço para iniciativas transversais, vamos dizer assim, de monitoramento. Eu vou trazer aqui a iniciativa que a gente acompanha mais de perto, lá na Secretaria de Planejamento, que é o acompanhamento das metas do milênio. As metas do milênio foram estabelecidas pela ONU em 2000, tem um horizonte temporal de 1990 até 2015, né, com objetivos, metas e indicadores estabelecidos, e iniciativa por um convite da própria ONU via a agência Unihabitat, Belo Horizonte foi selecionada para fazer um projeto piloto, ainda em 2005, de acompanhamento dessas metas globais na escala municipal, entendendo o Unihabitat que as cidades, que os municípios são fundamentais para que essas metas globais fossem alcançadas. Bom, então Belo Horizonte em 2005 faz a assinatura de um protocolo de intenções e começa a estruturar o seu sistema de acompanhamento das metas dos objetivos do milênio. A gente tem a primeira publicação, um compromisso desde o início com a transparência, com a divulgação desses resultados. Em 2007, a gente evolui um pouco mais, nós temos a publicação do segundo relatório, e já com uma revista e principalmente com uma iniciativa que consideramos como inovadora, que é a tentativa de estruturação de um observatório local para fazer o acompanhamento e monitoramento dessas metas, que é a iniciativa do Observatório do Milênio. Então, uma rede descentralizada que tem esse objetivo de produzir, analisar e disseminar informações e conhecimentos acerca da realidade do município, é composta, coordenada pela Prefeitura de Belo Horizonte, mas com a participação de praticamente todas as instituições de ensino e pesquisa do município, mais o governo do estado, a Prefeitura de Contagem, que passou a integrar essa iniciativa, aproveitando todo esse rol de instituições que já participavam do observatório, por iniciativa, por convite da Prefeitura de Belo Horizonte, mais o apoio do Unihabitat. Então, a partir deste observatório constituído, tentou-se estabelecer um modelo onde a Prefeitura de Belo Horizonte organizava as informações, coletava as informações setoriais relativas às metas estabelecidas e convidava professores, acadêmicos dessas instituições para fazer a avaliação dos resultados alcançados, que os indicadores estavam ali apresentando. Então, foi adotada também uma iniciativa interna de constituir um grupo interno à Prefeitura para fazer esse acompanhamento dentro de cada área temática dos indicadores e das metas estabelecidas, e que se deu prosseguimento em 2010, o lançamento do terceiro relatório, uma tentativa também de popularizar o debate, e ampliar o debate com a sociedade, uma cartilha que foi constituída, que foi construída em 2010, e a segunda revista. Dando prosseguimento, 2012, a gente tem novamente uma nova revista com o tema de governança metropolitana, e agora estamos prevendo para 2015, agora ainda no primeiro semestre, vamos lançar o quarto relatório, já encaminhando para o encerramento dessa etapa do monitoramento, dessa agenda dos objetivos do milênio, com uma avaliação do que foi o desempenho de Belo Horizonte ao longo desse período. De forma preliminar, a avaliação que foi feita, que das 15 metas locais contempladas pelo nosso relatório de acompanhamento, 9 Belo Horizonte conseguiu cumprir. Não é nenhum feito extraordinário, até porque a forma como os objetivos do milênio foram estabelecidos, eles contemplavam realidades globais, principalmente focadas nos países menos desenvolvidos, vamos dizer assim. Então, algumas dessas metas Belo Horizonte já havia alcançado muito antes da meta, do fim do período de monitoramento, que é 2015. Mas não deixa de ser também um registro importante para a cidade. Nós temos aí das 15, 9 que foram cumpridas, mas também temos desafios, a mortalidade materna, a questão da mobilidade urbana, onde os indicadores que fazemos esse acompanhamento mostram que Belo Horizonte não teve aquele desempenho desejável ou esperado. Só alguns exemplos de como funciona, os indicadores clássicos, como a redução da pobreza. Nós tínhamos, se a gente considerar a meta estabelecida a partir de 1991, nós teríamos uma meta de atingir em 2015 8,3, em 2010, dado aí o contexto nacional de redução da pobreza, a gente teve
6,5. Né? A mortalidade infantil, a gente sai de um patamar de 34,6 óbitos, né, por 1.000 nascidos vivos e atinge 9,7 agora em 2013, uma taxa de um dígito, que é um feito importante, abaixo da meta de 11,5. Um outro exemplo, a questão do saneamento, né, o acesso da população à água potável e o saneamento básico, também metas alcançadas. Então, são exemplos de como tem sido o desempenho de Belo Horizonte nos últimos anos, no que diz respeito àquelas metas pactuadas no âmbito da ONU pelos países. O nosso desafio agora é a agenda pós-2015, estamos trabalhando também para trazer para Belo Horizonte e trazer, dialogando com o nosso instrumento de planejamento estratégico. Nós estamos no projeto de revisão do planejamento estratégico, das metas ali estabelecidas. A gente quer casar a discussão que está sendo proposta pela ONU como agenda pós-2015, agenda dos objetivos agora de desenvolvimento sustentável, no momento que se tem enquanto proposta feita pelo grupo de trabalho criado pela ONU. Nós temos 17 objetivos e 169 metas, né? Esperamos que a ONU chegue a um número menor, porque inviabiliza, de fato, estratégias como a que desenvolvemos para os objetivos do milênio, né? Mas o que se destaca, e o resultado muito elevado em termos de número de metas, tem a ver com o sistema diferente que foi adotado, que a ONU tentou algumas estratégias de envolvimento da comunidade, da sociedade civil organizada, e atingiu cifras aí, estimadas em 3,5 milhões de pessoas, todo mundo participando de alguma forma nos diversos canais que foram criados para a discussão sobre os novos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, nosso objetivo agora, aí pós-2015, após encerrarmos o monitoramento dos objetivos do milênio, é trazer e abrir uma discussão via Observatório do Milênio com todos os atores envolvidos e que têm interesse em discutir o futuro da cidade sobre essas metas, de como que vamos trazer para a nossa realidade local as metas que estão sendo discutidas pela ONU. Bom, para encerrar, eu trouxe aqui dois desafios, como que a gente trabalha com essa questão no município e os desafios que se colocam. O primeiro desafio de como trazer para a agenda local essas metas que estão estabelecidas, sejam no âmbito da ONU ou mesmo metas estabelecidas no âmbito de estratégias nacionais, de políticas nacionais que são replicadas no município, como incorporar isso à agenda local do desenvolvimento e nos instrumentos de planejamento e gestão do município, né? Como fazer isso em sintonia. Isso é um grande desafio. Se a gente pensar... Próximo, por favor, Guilherme. A cidade de Belo Horizonte, o município de Belo Horizonte, tem toda uma história, e uma história reconhecida nacionalmente e internacionalmente, de ser muito inovadora em termos de construção de instrumentos de planejamento. Se a gente pegar, são diversos exemplos, o próprio plano diretor desde a década de 90, sendo revisto agora, né? Nós teremos aí em 2015 um novo plano diretor, os planos globais em áreas de vilas e favelas, o plano de drenagem, o plano municipal de saneamento, que foi uma iniciativa pioneira da cidade de Belo Horizonte, depois reconhecida na própria discussão nacional, né? Onde o plano passa a ser um instrumento formal, né, da política nacional de saneamento, o plano de mobilidade, o plano de vias prioritárias na área de mobilidade. Então, são uma série de iniciativas setoriais visando construir instrumentos de planejamento das políticas setoriais. O grande desafio é fazer a integração de todas essas iniciativas e fazer com que haja harmonia entre essas diversas iniciativas e que seja definido, por exemplo, no saneamento, não entre em contradição com o que se pensa para a área de mobilidade ou para a área social. Então, este é o grande desafio, e um desafio constante quando se pensa, por exemplo, em trazer uma discussão como a dos objetivos do milênio, ou dos objetivos do desenvolvimento sustentável para o município, né? E, por fim, o desafio da participação, né? Como assegurar a questão da participação popular no monitoramento das metas locais, né? Como fazer esse monitoramento de forma que haja participação, né? Esse desafio está, obviamente, se a gente pensar a realidade do município de Belo Horizonte, ele tem um diálogo com o desafio que eu coloquei anteriormente, por isso a importância.
Se a gente pensar os diversos planos setoriais, ali você tem discussão com as comunidades, os diversos conselhos. Belo Horizonte tem essa característica. O prefeito outro dia até comentava que num evento internacional do qual ele participou, quando ele começou a relatar a experiência de Belo Horizonte e o número de conselhos que existem em Belo Horizonte, nas diversas áreas, as pessoas se assustaram e perguntaram para ele como que funcionava isso, como que a prefeitura lidava com isso no dia a dia. Isso eu não sei explicar, isso é uma cultura, né? E, de fato, obviamente, está sujeito a críticas, a melhorias, mas há, sim, um processo amplo de participação nos diversos conselhos nos quais esses planos setoriais são debatidos, né? Então, continuar assegurando essa questão, essa dimensão da participação social na definição dessas metas, né? Dimensão essa reconhecida até mesmo em instrumentos. Se a gente pensar a apropriação que é feita da ISO 9000 para o setor público, a ISO 18000 alguma coisa, me fugiu da memória, coloca essa importância da participação do cidadão, né? Como definidor das estratégias, ou do que ele espera da ação do setor público, né? A satisfação do cidadão como elemento definidor das nossas estratégias e o cidadão também como sujeito que especifica aquilo que se deve ser feito, né? Então, esse olhar para o cidadão só é possível incorporar essa expectativa do cidadão a partir da participação social, e isso tem que estar contemplado nas nossas estratégias de monitoramento e avaliação. E, só fechando o último item, a questão também da democratização das informações. Temos que ser mais transparentes, né? Apesar da lei de acesso à informação e de uma série de outras iniciativas, o setor público ainda é pouco transparente, né? Este é um grande desafio. E aí, encerrando aqui, são os nossos contatos. Mais uma vez, agradecer o convite. Estamos à disposição para continuar aí o debate e a troca de ideias.